a agência que está lá vai ser exatamente aquilo que vai ser vinculado para o mercado. Lembre que nesse contexto, quem autoriza isso mais uma vez é o Estado, só ele permite que isso aconteça. E nessa ideia da ANSIM, ela vai estabelecer no papel dela a forma que isso vai acontecer. Esse processo também vai estimular a produção independente, certo? O que vai estimular a forma de produção independente, isso aí vai ser vinculante lá na frente, ou seja, se você não tiver produção independente, você vai poder perder a outorga. Se você tiver, por exemplo, uma demanda trabalhista, você também pode perder a outorga. E o que advogatologias falam claramente que muitas vezes demandas trabalhistas são de forma bem equivocadas, ajuizadas. E uma das coisas interessantes é que as concessões, né, as empresas que estão trabalhando, que de fato já é um absurdo por si só, de eu precisar perguntar ao Estado se eu posso falar na televisão e na rádio outra, poderão, no seu artigo 10º, no seu inciso, sua letra G, ele vai ter que fazer consultas públicas para saber se aquilo ali está sendo de fato divulgado, ou seja, uma empresa privada vai ter que perguntar aos outros o que é que deve passar na sua produção, na sua programação. É interessante porque as ideias mudam, e as ideias mudaram bastante. E mudaram bastante porque alguém empreendeu. Eu vou falar aqui de Dias Gomes, né, que historicamente é um socialista, mas fez novelas brilhantes, e ele teve a chance de apresentar novas ideias dentro de uma rede de televisão, que é a Globo, inclusive. Né? Você tem vários exemplos, né, de socialistas, de pessoas de esquerda, que apresentaram, Jorge Amado, Dias Gomes, e tiveram a chance de apresentar produtos que, em tese, na ditadura militar, porque isso aconteceu na ditadura militar, não seria possível. Uma das coisas interessantes, né, que acontece hoje, que é absurdo, é que a Helena falou muito bem sobre o arrendamento. É absurdo, de fato, eu concordo plenamente, porque não é claro. Né? Em geral, o que faz? Eu não posso, como deputado e senador, colocar alguém lá para ser o dono da minha concessão. Eu coloco um laranja, e o laranja, para mim, recebe a concessão para ele receber isso. Né? Vocês estão vendo que realmente eu estou concordando com ela, tem alguns pontos. E um deles é esse do arrendamento, que é absurdo, porque eu acho que isso era para ser livre. Eu acho que qualquer pessoa poderia ser dono do seu programa de rádio e televisão, como é, por exemplo, que aconteceu em várias comunidades, nas rádios comunitárias. Isso de fato aconteceu nas rádios comunitárias em várias comunidades do país. E sabe o que o Estado fez com a maior parte das rádios comunitárias? Ele foi lá e simplesmente as fechou de forma absurda. Certo? Isso aconteceu em vários locais do país. Uma das coisas interessantes é que uma empresa, né, ela não falou muito bem dos Estados Unidos, mas esqueceu de dizer o seguinte: os Estados Unidos têm as maiores concentrações depois da lei de Trust. Na verdade, a lei de Trust teve um efeito inverso. Em vez de ela quebrar os monopólios, ela criou novos monopólios, principalmente na mídia. Hoje lá é concentrado, né, falam sempre em 5 famílias brasileiras, mas lá de fato é concentrado em 5 famílias americanas. Fox, ABC, CNN, PC, MSNBC são as empresas que estão aí concentrando os programas de televisão, porque como você não pode ter, você tem concentração no jornal, você tem concentração no jornal impresso, e você tem concentração lá, porque lá tem regulado isso, e você também tem concentração na TV aberta, de forma absurda e de forma controlada, porque apesar de ser rede, essas empresas controlam informações em todo o país. Uma vantagem, claro, você sabe qual é a ideologia de cada um. Para vocês terem noção, a CNN que lá seria a televisão de esquerda e a Fox seria a televisão de direita, mais ou menos um espectro unidimensional, seria isso. Nesse contexto, aqui no Brasil, aqui é uma preocupação, né, criar isso, tornar no artigo 16, ele fala que uma empresa não vai poder ter outorga de serviço de comunicação eletrônica. Ou seja, a Globo não poderia ter Globo.com, ou a TV Distrito não poderia ter uma outra aplicação eletrônica. E esse aí é o que preocupa, porque em tese hoje os meios eletrônicos são os meios da nova mídia. A maior parte de vocês hoje em dia não vê televisão, a maior parte de vocês usa meios eletrônicos para darem isso. Hoje em dia, a informação que nós tínhamos no passado, que era muito cara, e por isso havia uma questão de espectro de regulação, a justificativa que se dava da lei de regulação, principalmente inglesa e americana, era que era muito caro você ser dono de um meio de comunicação e por isso era regulado. E hoje todos nós somos um meio de comunicação na nossa página no Facebook, na nossa apresentação na internet. A gente é um meio de divulgação, né, de contraposição, inclusive isso foi usado em vários países do mundo para se contrapor ao regime do governo atual, que o diga a Venezuela, né, que o diga a Primavera Árabe, que aconteceu por lá. Uma das coisas interessantes é limitar renda. É muito complicado alguém limitar renda, limitar receita, porque você não tem como adivinhar se algo vai ter sucesso, se algo não vai ter sucesso. Obviamente que renda e receita depende de um bom programa, depende de um bom canal, depende daquilo que se apresenta. As pessoas não veem só a Globo, porque a Globo tem a maior concentração, ela também apresenta produtos de qualidade, né, que as pessoas querem ver isso.
E às vezes outros programas de qualidade independentes são apresentados e são trazidos a ela. Mais uma vez, dois grandes históricos socialistas apresentaram suas grandes novelas e seus grandes livros da Globo. Vou dar exemplo mais uma vez: Jorge Amado e Dias Gomes fizeram isso. Né? Se por acaso a Globo não existisse, essas novelas nunca teriam chegado, né? Em vários livros importantíssimos teriam chegado até nós. Uma das coisas que vai acontecer em relação a isso é que há um outro detalhe em relação às empresas relacionadas no artigo 13, que é vedada ao outorga de emissoras de rádio, televisão, a igrejas ou instituições religiosas e a partidos políticos. Ou seja, pessoas que são católicas, que são evangélicas, não têm deixar de ter acesso àquilo que lhe interessa. Uma Rede Vida, uma Canção Nova, que é uma televisão que interessa às pessoas que a procuram, porque você sempre tem um direito importante, essencial. Você pode mudar de canal. Isso é uma coisa importantíssima na televisão. E você pode optar por não ver essas televisões. O que eu defendo é que isso seja ampliado ao máximo, que quem quiser ser dono do meio de televisão ou de rádio o possa ser. Nessa ideia, o artigo 18 dessa mesma lei democrática, né, mais uma vez para mim, não passa de uma bela censura, certo? A gestão de direitos que afetem o pluralismo ou diversidade na programação de serviços de comunicação social eletrônica, as pessoas poderão, se não apresentarem essa diversidade, poderão perder o seu direito à sua outorga. Mais uma vez, a minha ideologia, eu sou libertário, eu defendo que qualquer pessoa possa fazer o que quiser com o seu próprio corpo, com a sua própria vida, eu defendo isso claramente. Mas eu defendo que a pessoa possa fazer as suas próprias escolhas também, inclusive que ele possa ter o seu canal, a sua mídia, a sua divulgação, da forma que ele quiser. A minha moral é minha e eu não tenho direito de impor a minha moral a ninguém. Né? Essa aí é a minha, óbvio, que isso é limitado ao respeito e à tolerância com a opção dos outros. Nesse contexto, há uma final aqui, que é a ideia dos conselhos populares, que é a criação de conselhos consultivos de programação com composição que representem os mais diversos setores da sociedade. Senhores, se você imaginasse na ditadura militar uma novela do Dias Gomes, ou Salvador da Pátria, que foi uma novela que fez muito sucesso, que é uma novela de viés esquerda, se você imaginasse isso naquele período histórico, essa novela não teria passado. Essa novela teria sido colocada porque naquele momento histórico, o que representava os setores da sociedade brasileira eram pessoas contrárias a esse ideal. Então a ideia é deixar que as pessoas empreendam, deixe que as pessoas façam as suas escolhas. E mais, mude de canal. Se você não gosta de algo, escolha algo diferente, né? Faça algo diferente, busque algo que lhe agrade para isso. Nesse contexto, é interessante, eu estou finalizando, só fazer uma relação entre o tal do movimento social FNDC e a sua relação com um órgão maior, né, bem maior, chamado Foro de São Paulo. Que esse órgão FNDC, em várias declarações, né, em 92, foi dito que esse movimento seria fundado e precisava ser trabalhado com a mídia, ou seja, deveria ter uma contraposição da mídia. Né? Na declaração final do encontro, em 97, foi dito que é preciso promover uma efetiva democratização dos meios de comunicação, ou seja, democratização é sempre quem usa essa palavra democratização usa para dizer que a sua ideologia deve ser a ideologia dominante. Né? E eu tenho muito medo disso, porque eu acho que as ideologias elas devem conviver e elas devem ter contrapontos como esse debate que está acontecendo aqui. Eu não defendo nunca que a viés de esquerda deixe de ser utilizado. Eu defendo que haja sempre a apresentação de outras ideias, de novos temas, e para isso debates como esse são extremamente interessantes. Mais na frente, em 2009, eles defenderam que houvesse uma plataforma para o marco civil regulatório das comunicações e foram em frente. Disseram que precisavam não só de democratização dos meios de comunicação em 2010, segurança e mais, delinquência organizada, que o digo os black box. Né? A fonte é do próprio FNDC, declaração final do Foro de São Paulo em 2010. Está na mídia, quem quiser procurar, você acha claramente na internet. As declarações do Foro de São Paulo você acha facilmente, pode procurar na internet agora, ver se você vai achar isso. E além disso, eles foram mais, né? Criaram um tal de... Havia uma coisa que é incontrolável, que não há como controlar, que é o sonho de consumo, né, da esquerda atualmente, controlar isso, que é a tal na internet. A internet tem uma vantagem imensa. A internet é um monstro que você não consegue controlar. E criaram um tal de marco civil na internet para tentar evitar que as pessoas falassem, né? E com isso conseguiram isso aqui no Brasil, mas para quem conhece um pouquinho da internet sabe que a efetividade é muito difícil de ser feita disso,
né? Há sempre uma solução tecnológica para escapar disso. Para quem conhece um pouquinho, a solução seria o tom, né? Seria sempre uma solução para você conseguir escapar para a regulação governamental e da regulação de quem acha que pode decidir o que você vai fazer na sua própria vida. Em 2012, aí mais ou menos 2012, 2013, né, o mensalão chegou ao seu julgamento. E aí o PT, toda a FUNCE, o Foro Nacional de Democratização Civil, aí o FNDC mesmo, fonte dele, o site dele, em 2012 criou essa lei da censura, que eu chamo de lei da censura, que ele chama de a campanha para expressar a liberdade, que ele defende como é que seria a forma de regular, ou seja, de controlar a mídia e de não permitir que a mídia se conforme, né, contra eles. Porque exatamente foi o que o atual presidente do PT, Rui Falcão, falou, que a mídia é um poder que contrasta com o nosso governo desde a subida do ex-presidente Lula, e não contrasta só com o projeto político e econômico, contrasta com o atual preconceito, ao fazer uma campanha fundamentalista como foi a campanha contra a companheira Dilma, nas eleições presidenciais de 2010. A mídia produz matérias e comentários não para polarizar o país, mas para atacar o PT e nossas lideranças. O poder da mídia, esse poder nós temos de enfrentar. E por fim, eu acabo concordando com a senhora Dilma Rousseff, que diz o seguinte: é sempre preferível o ruído da imprensa ao silêncio tumultuar das ditaduras. Muito obrigado. Bem, agora nós vamos levar a cabo as perguntas diretas entre os componentes da mesa. Serão, capturando 3 perguntas da Helena para o Rodrigo e do Rodrigo para a Helena. As perguntas terão duração máxima de 2 minutos, as respostas terão que ter no máximo 5 minutos, a réplica terá que ter no máximo 4 minutos e a tréplica 3 minutos. Só para deixar claro quanto ao tempo, 3 e 4, né? Não, 5, 4, 3. 5, 4, 3. A resposta é 5 minutos, a réplica é 4 e a tréplica é 3. Eu diminui. Só a pergunta que é 2, porque eu acredito que precisa de 5 minutos para a pergunta. Quanto à duração do tempo das respostas, né, eu não vou interromper os componentes da mesa, eu vou apenas chamar um pouco a atenção para também não quebrar o raciocínio, né? Eles passaram um pouco do tempo, mas deu para perceber que eles utilizaram o bom senso e eu acredito que eles vão fazer isso até o final do debate. Então, uma palavra agora. Só queria corrigir 2 aspectos. Queria corrigir mesmo. A digitalização não aumentou o espectro, porque, infelizmente, porque o amigo do rei, no caso, a Globo, atuou pesadamente para evitar que a digitalização possibilitasse isso, eu concordo, a ampliação do número de canais. O que aconteceu? Com a digitalização, você ocupa uma faixa menor do espectro, então você poderia ter mais gente ocupando. No caso da escolha do padrão digital brasileiro, se manteve a mesma faixa, evitando-se, portanto, a multiprogramação. Essa foi a escolha do amigo do rei. O que eu acho que falta você entender, Rodrigo, é que esses amigos são exatamente os donos da mídia do Brasil. Aliás, não à toa, né, o Ulisses Guimarães também dizia, assim como o Tancredo dizia, que você tinha medo de todo mundo, menos do... Aliás, tinha necessidade de falar mal de todo mundo, menos do Roberto Marinho, porque eles são os amigos. Se você andar em Brasília, Ministério das Comunicações, você vai ver. Quem determina hoje a política de comunicação do Brasil, do segmento da radiodifusão, é a Globo. Quem determina a política hoje de telecomunicações são as empresas que estão na Anatel. Então, assim, há uma necessidade de a gente melhorar um pouco esse debate para compreender, inclusive, quais são os agentes que atuam nesse mercado e por que esse mercado é concentrado desse jeito. Eu também concordo bastante com você. Eu quero ter muita gente falando. A perspectiva do direito à comunicação é de garantir mais vozes circulando nos meios de comunicação. E essa é a minha pergunta, inclusive. Como é que a gente consegue fazer isso? Porque não adianta só dizer que tem que ter mais gente falando se o próprio espectro tem uma limitação. E eu não estou falando de internet, porque o debate é outro, a gente inclusive precisaria de um momento para explicar que a internet hoje caminha cada vez mais para um sentido concentrado. E a concentração se dá não pelos, por exemplo, movimentos sociais ou grupos, mas se dá pelo Facebook, que é a rede que mais concentra hoje todo o trânsito na internet. Então, o problema é um pouquinho mais complicado do que isso. Então, a minha pergunta é um pouco essa. Eu queria fazer 2 coisas. Arrendamento não é igual ao artigo 54 da Constituição, que é o que proíbe apostas políticas. Isso é outro problema. Hoje a gente tem 55 congressistas que são donos da mídia. Esse é um problema também muito sério, concordo. E, enfim, eu também quero respeito e tolerância, como você disse.
E como é que a gente lida em casos onde não há respeito e não há tolerância. Por exemplo, quando a gente tem um estupro, quando a gente tem um racismo, quando a gente tem violações de direitos, como da presunção da inocência, nos programas policiais. Isso são perguntas muito concretas e eu espero respostas concretas também. Helena, boa pergunta. É o que você está fazendo a resposta, está pensando na próxima pergunta também, né? Primeiro ponto. Quanto aos amigos do rei, eu acho absurdo. Eu acho que o Estado, para isso acontecer, o Estado diminuiu o poder ao máximo. Quanto mais favor o Estado tem para dar, mais favor os amigos do rei vão pedir. Então, para isso, a gente teria que diminuir o Estado ao máximo para que as pessoas ganhassem mais poder e pudessem escolher isso. A questão do espectro, como eu falei, a digitalização permitiria um maior aumento do espectro. Eu estou dizendo que a escolha brasileira foi feita em geral para beneficiar os amigos do rei. Eu fui um grande crítico disso na época e achei muito absurda a forma que foi, porque havia opções muito mais fortes, por exemplo, a americana escolhendo a japonesa, né, que foi absurda, que não era usada, né, até na televisão brasileira já estava mais ou menos adaptada pelo regulamento americano, e eles foram na ideia japonesa que era muito pior para a realidade brasileira. Isso eles perderam a ideia de programação, que a ideia que você tem o 99.1.2.3.4.5.6 e você tem uma opção maior de espectro em relação a isso. Nesse contexto, o primeiro passo é, se você acontece isso porque a Anatel é capturada pelas empresas, né, que têm força para isso. Pela teoria da captura, na escola de Chicago, isso acontece porque as empresas, elas têm, obviamente, quando elas estão no mercado, é a lógica da empresa de comunicação. Eu tenho 4 companhias num país gigante, certo? Eu tenho um Vivo Claro, Oi, praticamente nesse país gigantesco que é o Brasil. Essas 4 companhias que estão nesse mercado, obviamente, não querem que nenhuma entre. O que é que eles fazem? Eles capturam a Anatel. Eu vou dar exemplo da Guatemala. A Guatemala não tem nenhuma empresa, nenhuma agência governamental, ninguém que regule a questão do telefone celular. E ela hoje tem 20 operadores de telefone celular em todo o país, que é, acho que 50 vezes maior que a Guatemala, tem limitado a 4, o que é um absurdo. Porque as pessoas, as grandes empresas, vão sempre se aproveitar da regulação, principalmente a regulação nacional, porque é caríssimo fazer isso. Né? O nome disso é absurdo e caro para fazer que eu e você, duas pessoas que defendemos a maior liberdade, que as pessoas tenham a possibilidade de encarar isso, vai ser muito mais complicado para elas optarem por isso. Então, para mim, essa é a dificuldade central. Tira o Estado, deixa que as pessoas possam optar por isso, vamos trabalhar com a possibilidade. A tecnologia permite isso, né? A tecnologia permite que isso aconteça, se você deixar que as pessoas criem tecnologias, como é o caso da rádio comunitária. A rádio comunitária é um case muito interessante. A rádio comunitária começou com as ideias das pessoas das comunidades. Né? O governo foi lá, capturou as rádios comunitárias e limitou o acesso a elas para que as pessoas não tivessem chance de as-tê-las. Então, eu acho que o primeiro ponto é, para isso acontecer, você tem que diminuir o poder do Estado e aumentar o poder na mão das pessoas. Com relação à questão do Facebook hoje, eu vou falar historicamente na internet de empresas que já tiveram monopólios. A Microsoft, pessoal, incrivelmente para os mais jovens, ela teve um dos maiores monopólios da história desse país, desse mundo, desse planeta Terra, né? Que era um grande monopólio, que era o tal do Windows, que na realidade não era nem o Windows, era o Internet Explorer, que é um aplicativo, que é um navegador que praticamente ninguém mais usa, que era usado dentro do Windows e isso era um monopólio. Né? Isso foi combatido tremendamente com isso, a tecnologia veio e acabou com esse monopólio. Depois disso, nós tivemos um maior monopólio de rede social na história do Brasil. Nunca uma rede social no Brasil teve tanto usuário. Lembra? Orkut. Certo? É um outro monopólio. A tecnologia vai lá e você foi para uma outra tecnologia do produto melhor. As pessoas, ninguém foi obrigado a migrar para essa tecnologia. As pessoas migraram para o Facebook. Hoje nós tivemos até um dia desse um grande monopólio de rede social do telefone, né? De troca de mensagem do telefone, que era o WhatsApp. Né? E hoje eu uso um programa que é infinitamente melhor, feito por um libertário russo, muito legal, muito mais interessante, que funciona muito melhor que muito menos internet, chamado Telegram. Se a gente permitir que as pessoas resolvam os seus próprios problemas, as soluções serão muito mais efetivas. Né? Para quem estuda, eu recomendo muito o livro do André Santa Cruz, que escreveu Os Fundamentos contra o Antitruste, vai descobrir que a lei de antitruste é a lei de regulação. Os grandes se fazem uso dessa legislação para permitir que os pequenos entrem no mercado. Em geral, pessoal, se assustem sempre com as grandes regulações. Elas tendem a proteger o grande. Obviamente, a Globo, né, fizeram até uma brincadeira comigo no evento, chamam o Marinho para participar do evento da Rede Globo, né? Eu sou Rodrigo Marinho, mas não tem nada a ver com o Globo, eu sou Rodrigo Marinho lá para a certo?
que é da minha família de lá, que chama o Rodrigo Marinho, que não tem, é Rodrigo Saiba, né? Então seria uma editora, seria uma livraria, que é uma proposta, seria o Marinho, que é uma empresa. Mas os dois são patrões, é bem pobrezinho, bem tranquilo. Né? Quando ele nasceu lá na Baixa Grande, na Baixa Cofona, e o Morumbu e o pai nasceu em Patrões de Defesa. A minha situação não tem nada a ver com essas duas empresas. O que eu quero é que haja sempre o respeito à vida. Eu acho que a solução é